A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Mais uma vez juntos aqui, né, para aprender um pouquinho sobre a Bíblia, a palavra e como ser um verdadeiro adorador, amém? Hoje a gente vai falar sobre uma história sobre adoração e serviço. Vamos lá? Crianças, em Salmo 100, a gente vai estar lendo lá sobre a adoração. É um hino, é um cântico maravilhoso. Pede para a família ler para você, vai lá, aprende um pouquinho sobre o que está falando ali. Vai ser um ótimo conhecimento, amém? E então hoje, como a gente vai estar falando de adoração e de serviço, a gente vai estar falando como fazer isso, né? Aprendendo na palavra do Senhor, amém? Crianças, é muito importante que nós adoremos o nosso Senhor, né? A gente precisa aprender. Porque é fácil eu falar para vocês assim, adore ao Senhor. Tá, mas aí vocês vão falar, o que é isso? O que é adorar? O que é fazer? Como que eu faço isso? Serviço. Como fazer um serviço para Deus, né? Como servir ao Senhor. Talvez seja um pouco difícil de compreender na idade de vocês. E é por isso que a gente tem as nossas aulinhas, é por isso que a gente tem a nossa revista da IBD, né? E é por isso que a Bíblia traz inclusive esse tipo de conhecimento. Porque o Senhor, quando já deixou as Escrituras pra gente, ele já se preocupava com vocês crianças. Ele já se preocupava em como ensinar, né? Não só nós adultos, que estamos sempre aprendendo também, mas principalmente vocês. Então, hoje a tia vai falar sobre servir, certo? E esse serviço com adoração. A gente, quando faz com amor e faz para o Senhor, a gente faz para o próximo também. Quem que é o próximo? O próximo são os nossos amigos, aquela pessoa que a gente conhece, vizinho, que às vezes precisa de uma oração, precisa de alguém que fale algo bonito de Jesus para ele. Tudo isso é servir ao Senhor, amém? O servir não está apenas na igreja, né? É lógico que a igreja é fundamental e é através delas que a gente vai conseguindo passar aquilo que é necessário para os outros, né? É um aprendizado e é uma comunhão entre irmãos. Mas o servir na sua casa, no seu trabalho, na escola, com os teus amigos, é muito importante. Então, hoje, no tema de hoje, a gente vê algo interessante. Sabia que para servir na obra de Deus, você não precisa ter status? Você não precisa ser rico, você não precisa ter muito dinheiro, você não precisa saber ler, escrever. É lógico que tudo isso é bom e necessário atualmente, né? Mas você não precisa ter celular, você não precisa ter uma casa linda. Sabia que Deus não te vê simplesmente pelo teu material? Não, não. Ele te vê pelas suas ações. O servir ao Senhor é importante nas nossas ações. O que eu tenho feito que tem agradado ao Senhor? Já parou para pensar nisso? E hoje o nosso exemplo está na Bíblia e é falado sobre Jesus. Olha que interessante. Jesus, numa ceia de Páscoa, ele estava com seus discípulos e não tinha servos ali como pessoas que trabalham na casa das pessoas para lavar, passar, cozinhar. Antigamente tinha servos que lavavam os pés dos seus senhores, né? E nesse dia não tinha junto com o Senhor e seus discípulos alguém que fizesse isso, né? Que estivesse ali apenas para lavar os seus pés. E Jesus, mesmo sendo Jesus, né? Filho de Deus, pensa, ele foi lá, tirou a sua capa, sua veste, amarrou na cintura, pegou uma bacia com água e lavou os pés dos discípulos que estavam ali com ele. Vamos imaginar? Tenta imaginar aí
Jesus e seus discípulos e ele ali lavando os pés deles. Jesus era vamos pensar assim, pensa um rei lavando os pés dos seus servos ali. As pessoas muitas vezes acham estranho, mas na obra de Deus não interessa se você é um doutor ou se você é um servo, é um cuidador, alguém que faz serviços, né, básicos. Não. Na obra do Senhor tudo é útil, tudo é necessário. Então a gente deve pegar esse exemplo de Jesus, que foi humilde, que foi simples, e ali teve um ato de amor com seus discípulos. Que sejamos como Jesus, que possamos levar isso para a nossa vida. E para vocês, eu vou deixar um exemplo de como, mesmo pequenininho, você já pode ser esse servo. Amém? Por exemplo, você está em casa brincando com o vizinho, né? E ele se machucou ali. Sabe como que você vai ser um bom amigo e servo do Senhor ali na vida dele? Você vai ajudá-lo, chamando o adulto para cuidar dele, vai estar ali perto, orando por ele, falando para ele que Jesus ama ele, que foi só um machucadinho e que aquilo ali vai passar. Esse amor que você vai estar dando para o seu amiguinho já mostra o serviço de Deus na sua vida, como você está servindo ao próximo. Amém? Você está vendo um senhorzinho ali na porta da tua casa com dificuldade de andar. Você não vai conseguir ajudar porque você ainda é pequenininho. Mas você pode ir em casa e falar: mamãe, tem um senhorzinho ali precisando subir na calçada. Você está sendo servo do Senhor. Você está servindo e está adorando ao Senhor. Louve a Deus. Ouça cânticos, pede para o papai e a mamãe colocar hinos de adoração para você ouvir. E para que você venha sempre estar cheio de unção, cheio do Senhor, cheio do Espírito Santo, para fazer a obra de Deus. Amém? Deus abençoe, crianças, que vocês possam ter uma semana abençoada. Coloque em prática tudo aquilo que você tem aprendido conosco e tire as suas dúvidas quando estiver aqui em sala, amém? Deus abençoe e até a próxima aula. A paz do Senhor, crianças, paz do Senhor, famílias. Mais um dia estamos aqui, mais um domingo. Louvado seja Deus que tem nos dado vitória, tem nos dado saúde e tem nos ajudado a permanecer na sua presença. Hoje nós vamos ver a lição de número 11 da revista Saber Mais, com o título Livros Históricos. E o título da nossa lição de hoje diz assim: Mãos à obra. O texto do dia nós vamos encontrar lá no livro de Neemias, no capítulo 2, versículo 20, que diz assim: O Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir. Então, crianças, já dá para ter uma ideia sobre quem nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre Neemias, um homem forte, corajoso e valente. Esta lição, no primeiro ponto, diz assim: um homem corajoso e decidido. Neemias era um judeu que trabalhava na presença do rei, o rei Artaxerxes. E ele trabalhava como copeiro do rei. Ele servia o rei, ele experimentava o vinho do rei, a comida do rei, para que nada de mal acontecesse com o rei. Mas ele tinha sido levado cativo, então esse trabalho dele não era um trabalho que ele tinha escolhido, era um trabalho que o rei tinha colocado ele para fazer. Lembrando que Neemias era judeu. E certo dia,
chegaram algumas pessoas de Jerusalém e Neemias perguntou como que estava a cidade de Jerusalém. E eles disseram para Neemias que a cidade estava triste, que os muros estavam quebrados e que as pessoas estavam sofrendo. Os muros de uma cidade naquela época guardavam a cidade da invasão dos inimigos. Além de proteção, mostrava um cuidado com a cidade. Então a Bíblia conta que Neemias sentou e chorou. Ele ficou muito triste em saber que a cidade onde os pais dele moravam, onde tudo começou, estava em ruína. E a Bíblia também conta que além de sentar e chorar, Neemias orou e jejuou por 4 meses. Depois desse tempo, um certo dia, Neemias foi servir o rei. E o rei então percebeu que Neemias estava triste. E o rei falou com ele: Neemias, você não está doente? Então, essa tristeza tua só pode ser do coração. O que você tem? E Neemias, então, aproveitou aquela oportunidade que Deus estava dando para ele e contou para o rei. Disse para o rei como que eu poderia estar feliz se a cidade onde os meus pais foram enterrados, a cidade onde tudo começou na minha vida, está ruim. Então, Neemias pediu para o rei deixar ele ir lá para Jerusalém, para que ele pudesse fazer alguma coisa. Neemias não se conformava com a tristeza daquela cidade, com tudo quebrado, com os muros quebrados. E o rei permitiu. E além de permitir, o rei deu carta para ele poder viajar, para não ser agredido por ninguém no caminho. O rei também mandou um monte de gente junto com Neemias para ajudá-lo. E Neemias, então, se alegrou com tudo que Deus estava fazendo para ele. Crianças, eu queria deixar uma frase para vocês agora. Quando você percebeu uma necessidade no mundo e ela comoveu seu coração, faça algo a respeito disso. Foi o que Neemias fez. Ele foi e quando ele chegou em Jerusalém, ele teve dificuldade, porque lá em Jerusalém tinha gente que não queria que reconstruísse os muros. Mas Neemias estava disposto a fazer aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Então Neemias chegou na cidade, não contou nada para ninguém. Durante a madrugada ele levantou, observou toda a cidade e Deus deu sabedoria para Neemias para reconstruir os muros. Mesmo tendo dificuldade, mesmo tendo gente que não queria, Deus deu sabedoria e Neemias conversou com o povo da cidade e eles começaram a reconstruir os muros. E Neemias acompanhava, porque lembra, crianças, que tinha inimigo. Então, algumas pessoas trabalhavam e outras pessoas ficavam no cuidado para que nada acontecesse. E assim o muro foi reconstruído e a Bíblia conta que todo aquele muro foi reconstruído em 52 dias apenas. Depois que tudo ficou pronto, Neemias ainda teve problema, porque a Bíblia conta que as pessoas que tinham mais dinheiro queriam pegar dinheiro daqueles que não tinham quase nada. E quando eles não tinham para pagar, os que tinham muito dinheiro então queriam pegar os filhos daqueles que tinham pouco. E a Bíblia conta que Neemias também conseguiu resolver essa situação, fazendo aquilo que a Bíblia, aquilo que a lei de Moisés falava, que todos eles tinham que viver em igualdade. Um não podia fazer o outro de escravo. Afinal de contas, eles eram um povo só, um povo escolhido por Deus. E Neemias nos ensina uma grande lição,
que nós devemos ser fortes, corajosos e aquilo que a gente vê que arder no nosso coração, que a gente precisa se posicionar e obedecer o Senhor. Amém? Um beijo e até a próxima semana, em nome de Jesus. A paz do Senhor, turminha, a paz do Senhor para os nossos irmãos que nos assistem. Hoje vamos para mais um resumo das nossas lições e a nossa lição de hoje é a lição de número 11. Os generosos agradam a Deus. Nessa lição, nós vamos aprender que o alvo da vida cristã é agradar a Deus. E a generosidade é a demonstração prática do amor cristão ao próximo. A pessoa que possui um coração generoso, ela pratica atos de bondade sem esperar nada em troca. No segundo tópico, contribua com o que tem. A pessoa que possui um coração generoso, ela procura ajudar o próximo com aquilo que ela pode. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim: cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus nunca vai pedir que façamos mais do que aquilo que podemos. E há muitas maneiras de se demonstrar generosidade e contribuir para diminuir o sofrimento das pessoas. Se você tem boas roupas, bons sapatos, brinquedos que você já não brinca mais, você pode fazer doação para asilos, para orfanatos, até mesmo para pessoas próximas a vocês que não têm condições. Mas se você não tem dinheiro ou qualquer um desses recursos, você pode também estar ajudando com o seu tempo, estar doando o seu tempo, a sua atenção às pessoas que precisam. A generosidade, ela faz parte do caráter cristão. E todas as vezes que buscamos a Deus, buscamos agradar a Deus, o Espírito Santo, ele nos mostra aonde e como podemos estar ajudando o nosso próximo. No início da igreja cristã, homens e mulheres de Deus se reuniam todos os dias nos templos ou nas casas e procuravam repartir tudo o que tinham com aquelas pessoas mais necessitadas. Muitos deles que eram bens de vida, que tinham propriedades, até vendiam as suas propriedades para estar repartindo entre si, a fim de que ninguém passasse necessidade. O nosso tópico de número 3 vai falar generosidade, sinal de amor a Deus. Em 1 João capítulo 3, versículo 17, nos diz: quem tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? O egoísmo é o contrário de generosidade. Deus nos dá recursos como bênçãos em nossas vidas, e Ele nos instrui em Sua palavra que também abençoemos outras pessoas, abençoemos o nosso próximo com os recursos que Ele nos dá. Quando agimos com generosidade, nós estamos refletindo o amor de Deus ao próximo. E coisas boas são geradas em nosso coração. Entre elas está a alegria. Em Atos capítulo 20, versículo 35, diz que tanto quem dá quanto quem recebe ficam alegres. Outro sentimento seria o sentimento de gratidão. Então, a gratidão ela é produzida tanto naquelas pessoas que dão, que oferecem, porque são gratas a Deus pela provisão, quanto naquelas pessoas que recebem. A generosidade também nos aproxima uns dos outros, Passamos a ter comunhão com os outros, assim como na igreja primitiva. E outro ponto é que nós atraímos a bênção de Deus nas nossas vidas. Deus nos deixou o maior exemplo de generosidade já demonstrado de todos os tempos. Quando Ele abriu mão daquilo que lhe era mais precioso, a companhia do seu Filho Jesus na glória, e para que por meio da sua morte e da sua ressurreição tivéssemos o direito da salvação. E assim podemos desfrutar também da sua presença na eternidade. Que nós possamos seguir esse exemplo de Deus, que foi
o maior exemplo e dedicar as nossas vidas a sermos generosos uns com os outros. Essa foi a nossa aula de hoje, que Deus abençoe a cada um, uma boa semana e fiquem com Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor, né? Hoje nós estamos estudando a lição 11 dos adolescentes, que tem por título O Crente Fiel Perdoa. A base bíblica é em Filemão 8 ao 21, Mateus capítulo 6, versículo 12. O versículo-chave é: Perdoa-vos as vossas dívidas, assim como vós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6, 12. Qual que é o objetivo da lição? Saber que o cristão deve perdoar o próximo como reconhecimento de seus pecados também foram perdoados por Deus. Aqui na introdução a gente já vê uma pergunta: por que é tão difícil perdoar? Porque o perdão, ele não é um sentimento, tá? A gente aqui vai fazer uma análise da parábola do credor incompassível, na qual o rei chamou, né, e perdoou o seu pecado, as suas dívidas ali. E ele tinha uma dívida muito grande com o rei. Saindo dali da presença do rei, ele encontrou o seu conservo, na qual esse também o devia. Porém, ele não perdoou a dívida desse seu conservo. Sendo assim, o rei ficou sabendo, né, que ele não perdoou a dívida desse seu conservo e chamou ele de novo e ali ele o castigou. Certo? Então aqui a parábola a gente vê que ensina que o perdão não reconhecer o perdão que recebeu dos reis, o que deixa a pessoa vulnerável ao sofrimento causado pela falta do perdão. Então aqui a gente para colocar no nosso dia a dia, o rei dos reis seria Deus, né? Deus, ele perdoa os nossos pecados e nós devemos perdoar também aqueles que causam alguma mágoa para a gente. No tópico 1, por que perdoar? A maioria das pessoas tem dificuldade de perdoar porque a ofensa, seja ela física, verbal ou emocional, causa feridas profundas. E muitas das vezes essas feridas elas são difíceis de cicatrizar, né? E geralmente uma pessoa, quando ela é ferida, humanamente falando, ela tenta pagar com a mesma moeda, né? Se ela foi magoada, ela vai tentar magoar outra pessoa também. Mas nós, sendo cristãos, nós temos outro pensamento, nós temos o pensamento de Cristo, tá? Na qual nós não devemos pagar com a mesma moeda, pois nós vivemos através do Espírito. Quando essa vontade de vingança vem ao seu coração, vem à sua porta, você deve pensar assim: o que Jesus faria em meu lugar? Né? E se eu me vingar, mesmo que me sinta temporariamente melhor, estaria semeando na carne ou no espírito? Você fazendo essas perguntas, você vai ter uma atitude correta, né? Felizmente, nós temos a mente de Cristo e nós já sabemos qual que é a resposta. O que Jesus faria em meu lugar através dessa mágoa? Lógico que Jesus perdoaria. E assim nós também devemos perdoar aqueles que nos magoam, né? No tópico 2, o perdão, saúde para o corpo e a alma. A falta de perdão, ela produz doenças psicossomáticas. Isso é, enfermidades físicas provocadas por razões emocionais. Entre elas, alteração da pressão, problemas cardíacos, depressão, muitas doenças que são causadas pela falta de perdão. Tá? Então, isso acaba que nos prejudica fisicamente e também nos prejudica com relação a Deus, porque uma pessoa que ela não perdoa, ela perde aquele contato com Deus. Tá? O perdão é libertador tanto para o ofensor quanto para o ofendido. E Pedro continuou a ser discípulo de Jesus até depois de sua morte e ressurreição. Aqui a gente vê que Jesus ele perdoou Pedro, né? E Pedro ali, através do perdão que Jesus liberou para ele continuou sendo discípulo de Jesus. E Pedro pergunta para Jesus numa época também: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Aí Jesus fala 70 vezes 7. Então aqui, o perdão ele faz parte da vida do cristão.
E no tópico 3 a gente vai ver aqui, perdoe. Então a gente já viu que estudos revelam que a falta de perdão causa doenças psicossomáticas e nos afastam do contato com Deus. E também fala que nós somos dotados de resiliência. O que seria resiliência? A capacidade do cérebro que tem de superar problemas e ofensas. Alguns pesquisadores falam que algumas pessoas têm mais facilidade de perdoar e outras têm menos, né? Apesar que ela venha perdoar, mas ela tem mais dificuldades. Então, o que acontece? O perdão faz bem para o nosso corpo e a nossa alma, certo? Então, eu quero te falar hoje, se você está com a mágoa de alguém, peça a Deus para te ajudar a perdoar essa pessoa. Porque você perdoando essa pessoa, você vai ter uma vida plena com Deus, você vai ter uma vida leve, né? Você não vai carregar esse fardo para o resto da sua vida. Eu até aqui anotei um negócio aqui, eu achei muito legal na revista, que é esse finalzinho desse tópico, que fala assim: com certeza há ofensas muito graves, que deixam marcas profundas, mas o perdão faz com que elas não paralisem a sua vida. O perdão fecha a ferida, embora ainda possa restar uma pequena cicatriz, ela não incomodará mais. Isso acontece porque você é servo de Deus e por isso conta com um forte aliado, o Espírito Santo. Ele o capacita a abandonar as ofensas e avançar. Creia, ore, viva feliz e sem mágoas, perdoando e sendo perdoado em todo o tempo. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, tendo por base nisso, a gente tem que perdoar para ter uma vida plena com Deus e ter uma vida saudável também. Então, perdoe o seu irmão, perdoe o seu próximo e não carregue isso o resto da sua vida. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos, aqui Pastor Rogério Semeador. Estamos na Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Poços de Caldas, Minas Gerais, cujo pastor-presidente é o Dr. Aurélio Rodrigues dos Santos, e você está na classe Seguidores de Cristo, a classe dos jovens. E hoje estaremos estudando sobre lidando com as perdas. Lembrando que nesse trimestre estamos falando da vida de José, um jovem com propósito. Podemos aprender com José que as adversidades da vida podem fazer de nós homens e mulheres gigantes. Homens e mulheres que, crendo em Deus, servindo ao Senhor com integridade, com objetivo focado, pode-se chegar a lugares altos, lugares onde Deus tem preparado para cada um de nós, se formos fiéis ao Senhor, obediente à sua palavra e focado no propósito. O ser humano ele se transforma extraordinário quando ele tem a capacidade de confiar no Senhor, depositar toda a sua confiança a ponto de deixar Deus guiar a sua vida. José era um homem assim. Mesmo com as perdas, ele jamais agiu por si próprio. Ele sempre agiu na direção de Deus e foi assim que ele teve êxito em tudo aquilo que ele colocava às suas mãos. José foi uma pessoa que não teve infância. Ele teve a sua infância roubada, tirada, longe do seu pai, longe da sua mãe, longe dos seus irmãos, longe do seu convívio familiar, tirado do ciclo da sua família para ser um escravo, viver numa terra estranha, uma cultura diferente, um Deus diferente. Mas ele não abandonou os seus princípios que aprendeu com seu pai Jacó. Ele aprendeu a adorar o único Deus e servir o único Deus, ser fiel, ser obediente e acreditar nas promessas. Foi assim que José teve êxito. Ele teve o seu sonho concretizado porque ele não desistiu, ele lutou bravamente, mesmo com todas as perdas irreparáveis, porém se manteve firme, posicionado em Deus, tudo honrando ao Senhor, dando honras e glórias a Deus. José chegou ao governo do Egito, a nação mais poderosa daquela época,
José foi o governador porque acreditou em Deus, confiou em Deus e não perdeu o foco, mesmo com problemas, dificuldades. Lembre-se, as adversidades, as dificuldades do nosso dia a dia, ela pode nos tornar gigante ou anões. Depende de quão é a nossa fé em Deus. Vamos recordar quando Moisés enviou os 12 homens de confiança, os 12 líderes de cada tribo, para espiar a terra prometida, a terra que manava leite e mel. Dos 12, 10 voltaram transtornado, perturbado, com visão de cabecinha, com visão míope, com visão torpe. Voltou totalmente bagunçado, porque ele olhava para aquelas pessoas, aqueles seres gigantes, e não via uma oportunidade, eles viam uma dificuldade. Mas Josué e Caleb viu uma oportunidade, a ponto de se levantar contra aqueles 10 e contra aquele povo que deu crédito à voz daqueles 10 e dizer: se Deus quiser dar aquela terra para nós, Ele há de dar. E somente esses dois pôde entrar na terra prometida. Por quê? Quando a dificuldade, quando a adversidade bate na nossa porta, ou nós confiamos em Deus e partimos para cima e vencemos, ou abaixamos a cabeça, nos entregamos a nossa insignificância, a nossa mediocridade e podemos dizer que a vida é assim mesmo, que não tem o que fazer. Nós não fomos chamados para agir de tal forma. Fomos chamados para confiar em Deus, para dar honras e glórias ao Senhor, mas lutar, enfrentar todos os obstáculos, todas as barreiras, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Precisamos aprender com a perda familiar, uma perda inesperada de um ente querido. Precisamos lidar com a perda talvez de um trabalho, talvez de uma posição. Precisamos lidar com nossas emoções. Vai ter momento da nossa vida que estaremos no fundo do poço. Vai ter momento que estaremos no topo. Temos que lidar com todas as dificuldades que o mundo, a terra, pode nos oferecer. Passaremos por altos e baixos. Mas precisamos passar com a graça de Deus, confiando no Senhor, sabendo que ou estando em cima ou estando embaixo, não importa. O que importa é se estamos agradando ao Senhor nosso Deus. Porque veja bem, muitos de nós estamos vencendo, estamos granjeando, estamos prosperando, multiplicando, mas estamos desagradando a Deus porque está sendo feito de forma errada. Então é importante termos um posicionamento e um entendimento de Deus. Será que o que eu estou fazendo está agradando ao Senhor? Será que é assim que o Senhor espera que eu venha agir? Pense bem, José não agia por impulso. José não queimava cartucho, como diz o ditado. José não jogava flecha ao ar. José tinha um alvo e era focado. E só foi o que foi porque depositava a sua confiança em Deus. Colocou em prática aquilo que o seu pai o ensinou na infância. Ser um homem e não um menino. Ser um homem. Muito cedo, José foi ser homem. E é assim na nossa vida. Deus espera mais de nós. Responsabilidades. Homens e mulheres com responsabilidades, focados, com objetivos, para que o seu nome seja glorificado na terra. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que Deus continue te abençoando e até a próxima. Muita paz. Valeu! A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãs. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Hoje nós estamos aqui, né, num dia muito abençoado por Deus
e nós vamos estar meditando na palavra de Deus, né, na nossa lição da escola dominical, que nós continuamos falando sobre Esther. O texto bíblico hoje, né, está em Esther 8, do 1, 2, 7 e 8. Ele dá uma puladinha. Mas o versículo que está mais sim chamando a atenção está no 16, que é assim: e para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. Esther 8, 16. O nosso título da lição de hoje, ela fala sobre que Deus apresenta a salvação ao cristão. O título é maravilhoso, né? Porque fala sobre a salvação na nossa vida. Não a salvação da nossa alma, mas a salvação de algo que acontece no nosso dia a dia. E essa palavra vem então sobre a nossa vida, no caso que às vezes nós estamos passando por problemas, dificuldades, estamos passando por algumas dificuldades no termos de relacionamento, mas o Senhor nos dá a vitória, Ele é a nossa salvação. E isso traz para nós uma segurança. E se no caso, quando nós estamos passando por problemas, isso vem nos dar um aumento na nossa fé. Aqui nós vemos que a rainha Esther, né, diante de tudo que nós já estudamos, chegou no ponto em que ela tomou a decisão, após a oração, o jejum, ela chamou o rei, fez o jantar, e ali então no segundo jantar ela foi e comunicou o que estava acontecendo. E nessa lição de hoje nós vemos que o anel trocou de dedo. E é isso muitas das vezes que acontece na nossa vida. O que isso tem a ver? O Amã, ele era o segundo maioral naquele reino. E ele então tinha um anel que lhe dava muito poder. E ele estava ali fazendo uso daquele poder de uma forma ruim. E ele então queria exterminar com o povo judeu. Mas diante daquele acontecimento no jantar, o anel que era de Amã passou para a mão de Mardoqueu. E ali Deus começou a mudar a história e nós vemos no decorrer da lição que ela traz para nós, que a hora que o Mardoqueu pegou o anel, que foi colocado então o poder na sua mão, ele soube direitinho o que fazer. E isso acontece na nossa vida também. Só que nós devemos estar pautados na palavra de Deus, que é o que traz aqui para nós nesta lição. Quando o poder está na mão de alguém, ele tem uma responsabilidade de usar esse poder de forma boa, de forma que venha abençoar outras pessoas. Aqui nós vemos que Amã usou de uma forma ruim, querendo acabar com a vida de outras pessoas. Mas ele mesmo plantou aquilo que ele colheu. E nós vemos que Deus, ele é poderoso. Ele pode trocar o poder. Hoje pode ser que nós estamos passando por dificuldade, por baixo da situação. Mas na hora certa, o Senhor vai trocar, vai colocar o anel no meu dedo, no seu dedo. E é aí que nós demos a responsabilidade de estar usando o poder de forma correta. Deus faz com que nós cresçamos diante das dificuldades. Ele faz o nosso crescimento estar num tamanho, numa altura, para que Ele possa estar nos usando mais para frente. E Deus quer nos fazer crescer. Porque às vezes, quanto pequeno, na nossa mentalidade, muitas das vezes nós não sabemos usar o poder que Deus nos dá na mão. Mas vamos estar orando, pedindo para que o Senhor
nos dê essa oportunidade de estarmos crescendo, assim como aconteceu ali no reino em que estava a rainha Esther. E tudo que nós já temos estudado, que nós possamos estar adquirindo conhecimento para que quando estivermos com o poder do nosso lado, na nosso alcance, na nossa mão, podemos então saber usar isso de forma digna, abençoadora, né? Que muitas das vezes nós clamamos porque o outro foi injustiça com a gente, mas quando nós temos o poder de ser justo com outra pessoa, queremos usar a injustiça que o outro usou com a gente. Então, podemos pôr isso na nossa mente e colocar que nós devemos estar usando aquilo que Cristo usaria para conosco e para com outra pessoa. Aqui nós vemos que melhor viver com Deus, desfrutar das bênçãos dele, do que viver com as coisas que o mundo oferece. O olhar do mundo, a visão do mundo, conforme eles querem que a gente age. Mas nessa lição traz então esse ponto importante, que Deus é a nossa salvação. O poder pode estar na mão de outro hoje, mas amanhã pode estar na sua mão. Então é isso que nós devemos estar gravando na nossa mente, que se o poder estiver comigo, como é que eu possa usar? E é essa lição que traz para nós, né, nesse dia de hoje, e que Deus possa estar abençoando a sua vida e possa estar usando o poder de forma correta que o Senhor tem nos dado. Que Deus abençoe cada um e que tenha um dia feliz. Amém?